Bora lá, Fiel. O Mano e a Lelê aqui na Rádio Energia FM trouxeram as últimas notícias do Corinthians. E o Mano soltou uma bomba aqui no programa de hoje, fez umas revelações aqui sobre o transfer ban que o Corinthians sofreu e revelou mais algumas coisas aqui que pegou muita gente de surpresa. Também falaram do jogo de ontem, a falta de postura do time fora de casa. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora aqui acompanhar as últimas notícias do Timão. As manchetes do... As manchetes, as novidades... Mas, ô Trica, por mais que vocês estejam tentando fazer uma tempestade no copo d'água, pura e simplesmente o Corinthians entrando em acordo com o Santos Laguna e protocolando isso na FIFA, automaticamente já cai o transfer ban. Ou o Corinthians pagando na íntegra o que já deve, cai o transfer ban. O transfer ban, Sombra, de verdade, eu acho que até poderia mudar esse tipo de conduta do que é o transfer ban. Porque, por exemplo, o que eu acabei de citar aqui é o que acontece. Se o Corinthians pagar o que deve ou entrar no acordo e protocolar isso com a assinatura do Santos Laguna, automaticamente já é como se fosse um Pix. Beleza, já tá liberado para continuar contratando quem quiser. Mas eu acho que a partir do momento que você vai para um transfer ban, eu acho que isso daí, Motinha, deveria ter uma sanção independentemente de você entrar em acordo, de você pagar. Caiu no transfer ban, tem que ter um pagamento, tem que ter no mínimo uma pena de uma janela. Não, uma multa não, tem que ter pelo menos o banimento de uma janela. Só para esclarecer, se não pagar, são duas janelas. São três janelas. São três. Fora essa, mais duas, né? E o Corinthians tem que pagar agora, e tá tentando um acordo com o Santos Laguna, de 33 milhões e meio. Então ele vai ter que resolver, vai pagar como? E diz que lá tá difícil as negociações, né, mano? Os caras já estão por aqui com... Sim. Já estavam, né, com a gestão do Augusto ali, porque o Augusto prometeu, Tava o WhatsApp sem foto, os caras mandavam. A não ser que o cara aceita, tipo, uma entrada do Riquinho. Não dá pra pedir. Mas, ô Mota, de verdade, você não ficaria de saco cheio de negociar com picareta? Claro. Então. Você não ficaria de saco cheio de negociar com sem vergonha? Porque é isso que o Corinthians é hoje. Na praça, o Corinthians é um time sem vergonha. A verdade é essa. Infelizmente, o Corinthians hoje é uma instituição que não passa a menor credibilidade no mercado. E o cara, quando vai, o presidente do Santos Laguna, você acha que o cara não tá sabendo que tá lá o Tadjeres entrando lá na justiça contra o Corinthians, que tem lá o time do Rojas lá entrando na justiça contra o Corinthians, e esses dois times não estão pagando? Aí ele abre, por exemplo, o Globo Esporte, aqui ele vê o presidente do Cuiabá metendo pau. Então esse tipo de comportamento, que tinha falado bastante. Exato. Então, Lele, isso aí acaba desonrando a credibilidade de quem já não tinha. Isso daí para a instituição Corinthians, que infelizmente acaba sendo manchada por causa de atitudes de picaretas que estão lá. Mas, Lele, de verdade, cara, eu acho que esse elenco do Corinthians está escolhendo o jogo. Porque é inadmissível, o mesmo time, por mais que digam, mas o Carrídio e o Memphis fazem falta. Sim, fazem falta. Mas fariam muito mais se fosse de novo o Palmeiras, o Flamengo ou qualquer outro time qualificado. A gente tá falando do penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Então, desculpa, Memphis e Carrídio não podem servir de justificativa pra tentar explicar o mau futebol do Corinthians ontem. Pra mim, meteram uma puta mala, acharam que iam pegar aí o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro e fazer o que bem quisesse, a hora que quisesse, e entraram de salto alto na partida assim. Então, o mesmo time guerreiro que enfrentou o Palmeiras, eliminou o Palmeiras em 2 jogos, jogando bem, não foi o time que entrou em campo ontem. Então, pra mim, é um time desleixado, como foi também na retomada do Campeonato Paulista esse ano, depois das 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, cara, na boa, eu acho que esse ponto, Lele, cabe ao Dorival corrigir. Mostrar pra esses jogadores que eles precisam ter um pouco mais de vergonha na cara. Eles precisam ter entrega. Porque, na boa, Lele, priorizar a Copa do Brasil, ok, acho válido. Já o Corinthians vai fazer um campeonato brasileiro aí de meio de tabela. Mas tem que ser aquele meio de tabela que não corra risco. Que não tem que ficar fazendo continha pra bater 45 pontos no segundo turno. Exato. É inadmissível, Lele. Em 10 jogos o Corinthians tem uma vitória. Que foi aquele jogo contra o Ceará. Porque depois daí não ganhou mais. Não ganhou mais. Então esse elenco precisa ter vergonha na cara sim. Precisa correr mais e se cobrar mais dentro de campo. O Corinthians ele não pode fazer a partida que fez ontem parecendo um casado contra solteiro num domingo à tarde depois de um churrasco. Parece que os caras tomaram lá um Gatorade de feijoada e entraram em campo. Absurdo. Não, vou te falar, Lelê, o Corinthians é freguês do Juventude. Jogando lá no Alfredo Jaconi, acho que em 10 jogos lá, se tiver uma vitória, é muito. Sim. É muito. Sempre que vai pra lá, passa perreio também. Mas, Lelê, só com relação à expulsão do Romero... Superman. Essa expulsão do Romero aí, apesar de eu achar que não era pra vermelho, mas você não pode ficar atribuindo ao árbitro uma responsabilidade que tem que ser sua. Burro, jogador burro.
cara que faz isso aí pra mim é burro. O cara vai lá e dá um empurrão nas costas do adversário. Ah, mas não era pra cartão vermelho. É questão de critério. Rigor do árbitro, enfim. A gente sabe que esse árbitro também é horroroso e não dá pra exigir que ele tenha talvez aí uma colher de chá com relação ao Romero. Mas o Romero, sabendo a porcaria de futebol que o Thales Magno tem apresentado, no próximo jogo com certeza ele seria titular. Porque eu vou te falar, Lelê, esse Thales Magno e o Bidon, que são os dois substitutos imediatos aí, tanto do Memphis quanto do Carrídio, cara, na boa, mano. Eu sei que esse Bidon aí tem um monte de corintiano que acha que ele é craque, que ele é isso, que ele é aquilo, mas toda oportunidade que esse moleque tem, se eu não me engano, ele até marcou um golaço, foi contra o Grêmio, Lelê, me ajuda aí depois, de fora da área, foi uma paulada, se eu não me engano, foi contra o Grêmio. Mas fraco, velho, fraco. Esse moleque, ele parece um pato, ele não nada bem, ele não corre bem e ele não voa bem. Ele não faz nada bem. Se ele tá jogando de meia, ele não articula. Se ele tá jogando de segundo volante, ele não é aquele cara marcador e que toma a bola. Então eu não sei o que esse moleque faz em campo. Ele pega a bola e toca de lado ou toca pra trás. Parece que tá jogando rugby, mano. Mas te falar, Lelê, eu tô meio de saco cheio desses moleque aí. Pra mim o Dieguinho entrou bem ontem de novo. É um moleque que tem que ser um pouco mais trabalhado, não dá pra exigir nada dele. Mas esse Bidon já dá pra ser cobrado, mano. Como já dava pra cobrar do tal do Léo Maná também, que foi emprestado agora também. Não tem que ficar passando pano pra esses moleque ruim de bola, não, mano. E esse Thales Magno também é outra tranqueira, mano. Outro jogo, Lelê, que esse maluco entra em campo e desfila, velho. Não joga porra nenhuma. Uau, esses caras precisam se cobrar um pouco mais. No Vasco ele foi bem, hein? Inclusive na década de 90 ali, pra quem lembra que o Juventude figurava mais na Série A aí, nesses campeonatos. Nossa, toda vez que o Corinthians ia pra lá era uma taca, né, mano? Era até uma questão que a torcida sempre observava e não gostava de ir pra Caxias do Sul. Mas isso aí que você tá falando, mano, e que eu concordo, tá? Esse negócio de salto alto, às vezes de entrar achando que vai conseguir resolver a qualquer momento. Tanto é fato que o Corinthians começa a jogar melhor quando tem um expulso. O Romero, né, foi babacão também, vamos falar, né, um português claro aqui. Foi uma conduta agressiva ali, e passiva, assim, de cartão vermelho, né, até porque foi fora de jogo, não tinha disputa de bola, ele chegou só pra agredir, mesmo o jogador do Juventude. Então foi expulso ali fazia 10 minutos que ele tinha entrado em campo. Guardadas as devidas proporções, um lance parecido assim com o do Aníbal, que a gente falou durante a semana inteira, que o Aníbal foi juvenil, foi burro, foi isso, foi aquilo, aí vai lá o Romero e faz uma coisa parecida, né? Sabendo que tem câmera, que tem isso, que tem VAR. Mas aí o Corinthians passou a jogar melhor. Você vê, assim, primeiro tempo inteiro, o Corinthians não teve uma finalização certa no gol. Depois que tava com 1 a menos em campo, que o Romero foi expulso, fez o gol do Mateuzinho e teve 2 chances claras. Então, assim, é uma coisa que não dá pra entender. É claro que talvez o Juventude, né, tenha cansado, tenha recuado um pouco, porque tava vencendo a partida, começa aquela história de querer controlar o placar. Mas aí o Corinthians começou a ter gás pra ir pra cima, o que não teve o tempo inteiro até então. Até o Dorival fala sobre isso, né? Ele fala o seguinte: fica difícil explicar a derrota do Corinthians, porque não dá pra entender o que aconteceu ali. Agora, quem explicou muito bem, que eu tava acompanhando ontem, o Sgrilles trouxe essa fala, eu queria ver Mano e Lelê aqui, né? Um jogador do Corinthians, que eu não lembro o nome de quem, que ele fala assim, a gente sabia que a gente podia relaxar depois da eliminação Mateuzinho. Mas a declaração dele foi muito lúcida e assim, assustadoramente lúcida. Ele diz o seguinte, né? Algo assim, a gente sabia que a gente podia relaxar depois da eliminação do Palmeiras e a gente conversou antes, durante a semana e no vestiário pra que isso não acontecesse. Mas o Mano tá falando, tá escolhendo o jogo. Mas o que é estranho assim, não ganhou nada, né? Claro, tem o Paulista no primeiro semestre, mas parecia que sim, né? Saímos campeões da Copa do Brasil, aí teve a ressaca, o jogo da ressaca. Esse foi o Mateuzinho. Ele foi super lúcido. A declaração dele quando eu vi lá foi excelente. Só uma questão também, Mota. E o Dorival na coletiva, acho que foi a primeira vez que a gente viu o Dorival também mudando um pouco do tom. Porque até então, o Dorival sempre foi pra coletiva pra passar aquele pano, né? Porque o técnico passa o pano pro elenco, não quer perder o jogador ali, não quer se indispor com ninguém. E ontem ele também fez essa cobrança na coletiva, assim. É um negócio que dá pra ver que até ele tá incomodado da postura dos jogadores, né? Em alguns momentos. Daqui a pouco sobra. Mas, Lelê, esse é o ponto. Por mais que a gente ache absurdo, a gente tá falando de jogadores que ganham milhões de reais e jogam em grandes clubes, a gente fala, mas o técnico tem que dar uma pilhada no cara. Mas jogador de futebol, velho, tirando os cifrões altos que eles têm, parece que a gente tá falando de um cara que tem 12, 13 anos de idade. Eles precisam ser paparicados, eles precisam ser monitorados, pra não fazer merda. Pelo menos 90% é assim. Então, nesse ponto, Lelê, é trabalho de treinador, sim. Fazer esse trabalho de formiguinha.
motivar o cara, falar o Juventude, mas precisamos ganhar essa porra desse jogo. Se não ganhar do Juventude, que é o vice-lanterna, que vai roubar pontos aí que lá na frente, na 38ª rodada, podem fazer falta, a gente pode se complicar no segundo turno. É aquele jogo que daria pra poupar às vésperas de um confronto decisivo. Falando agora até do confronto que o Corinthians vai pegar aí na Copa do Brasil. Vamos vingar os Trica, Domênico Gato. Vamos vingar nossa irmã. Atlético Paranaense. Não vai bater na nossa irmã e ficar assim, não. Olha! Vou decidir em casa. De novo? De novo? É o jogo de nossa irmãzinha. Só pra informar, mano, o jogo dia 27 de agosto, primeiro jogo, segundo jogo, 11 de setembro, né? Primeiro lá, na Arena da Baixada. 11 de setembro. 11 de setembro. Que data, mais um desastre. Decide em Itaquera. Que legal, hein? Vai um avião lá no... É o avião do Atlético, né? Petralha, é o avião do Atlético. Agora, mano, uma coisa, né? Não pode um time com uma folha salarial desse, com uma questão toda, como você bem falou, perder na corrida pro Nenê, né, cara? Vamos ser sinceros, o Nenê tem a minha idade, cara. Eu tenho 43 anos. Quando eu vi que o Nenê ia entrar em campo, eu e o De Paula, a gente já tá acostumado, gente. A gente já se olha. Né? A gente fala assim, o Corinthians é um sugar baby, né? Adora um velho. Eu nunca vi. Né? A gente toma gol do Diego lá, tava aposentado já no Flamengo, a gente tomou o gol dele. Na despedida do Fred, com uns 40 e tantos anos, a gente tomou o gol do Fred. Se o Paulinho Paraíba, se o Paraíba jogasse ainda, aí ele fazia gol na gente. Olha, e o Mano achava que o único Nenê que ia dar trabalho esse ano era o filho dele. Mas não. É verdade. Assim, o Nenê não fez o gol, mas fez a jogada inteira, né? Pelo lado esquerdo, do lado do Matheus Babi. E a gente ainda consagra o Matheus Babi. É incrível. Não, mas é assustador. Ele vai pela lateral, ele ganha de um jogador do Corinthians na velocidade e no corpo. Aí ele cruza, 43 anos, vamos lá, o Nenê é um jogador, baita jogador. Protege assim, na linha de fundo. Protege, ganha do corpo na velocidade, porque ele chega na frente, toca pro cara na pequena área, o cara domina, gira e faz o gol, e ninguém faz nada. É assim, assustador, Mas pro próximo jogo, o Corinthians perdeu 3 jogadores, né? O Kaká, Angileri e o Romero. E aí? Kaká, terceiro amarelo, Angileri, terceiro amarelo e o Romero, vermelho, né? Contra o Bahia, né? Sabadão, 9 horas da noite, com transmissão aqui, Energia em Campo. Jogo difícil, apesar de ser em casa, mas é mais um jogo difícil. Um time que tá brigando, e inclusive, Bahia, lá em cima, na tabela. Bahia bem. Um time bem organizadinho ali, do Rogério Ceni. E... Rapaz! Eu acho que o Marcão tem que... E vai ter que resolver, né? Eu vivi. Vamos, vocês querem falar do jogo? Não, e assim, só a questão que... para sorte, entre aspas, dessa gestão que assumiu agora, ainda deu tempo de registrar o Vitinho, né? Que foi contratado por isso que agora. Eles correram, né? Então, assim, registrou o Vitinho e caiu o transfer ban ali, né? Eles correram por causa disso, eles estavam com medo de... Pelo menos isso, mas o Vitinho já não corre esse problema. Já bidou. Quer falar do jogo, Lelê? Fala do jogo, depois eu vou dar mais notícias. Gente, foi um jogo horroroso, né? Vocês sabem que aqui a gente não tem ilusão, não tem papas na língua. Inclusive, durante a transmissão, quando o jogo tá ruim, a gente fala mesmo. E aí, eu não sei, né? Pode até ter torcedor que, de repente, se ilude, porque a gente vinha de uma classificação heróica, digamos assim, contra o maior rival aí em Copa do Brasil. E aí, às vezes, tem gente que acha que vai, né? Porque quando você vem de um momento bom, de uma eliminação de um rival, você espera talvez algo melhor do time, considerando que era o que a gente tinha de melhor para entrar em campo, tirando o Memphis e o Carrilho que se machucaram aí. Mas, cara, como eu já tô vacinada desse Corinthians, eu não me iludo mais tanto, porque eu sei que o Corinthians é um time irregular, é uma inconstância eterna. Em todos os últimos anos que eu faço Energia em Campo aqui, ao lado do Testa de todos nós, é isso. Você sempre, quando acha que vai, não vai. Quando acha que não vai, vai. Aí joga um jogo bom, depois joga 2 jogos ruins, depois volta a fazer um bom. E é disso que vive o Corinthians, né? Como diria o Dodô, é um eterno morde e assopra, viu, Dodô? Porque aí, pô... É verdade. E o próprio Dorival, né, acho que viveu um momento parecido no São Paulo. E ia muito bem na Copa do Brasil, mas o Brasileirão foi ficando ali. Só que a gente até entrou nesse assunto ontem, falando do trabalho do Dorival, mas também não dá pra gente colocar tudo nas costas do Dorival e porque ele viveu um momento parecido no São Paulo, sendo que o próprio Corinthians também vinha de momentos parecidos com esse. Ano passado mesmo era isso, a gente foi classificando na Sul-Americana, era aquela esperança, mas o Brasileirão foi afundando. Ano retrasado, né? Aliás, e ano passado também. Prioridade, daí ano passado, depois das contratações no meio do ano, que conseguiu aquela
sequência de vitórias, de 9 vitórias, que foi o que livrou a gente do rebaixamento. E que iludiu. Esse ano, iludiu também. Iludiu assim, né? Naquelas. Pelo menos assim, de achar que esse ano não teria sufoco, talvez. Sim. Eu acho que esse ano era pelo menos pra gente não ficar nesse sofrimento, né, mano? A questão de, beleza, vai ficar lá por 10º, 9º, 8º na tabela, pelo menos é sem sofrimento. Mas nem isso a gente tá conseguindo. Porque assim, agora perde pro Juventude, que é o vice-lanterna. Já vem perdendo pontos aí há 10 rodadas, porque nas últimas 10 rodadas, o Corinthians teve uma vitória. Uma. E aí pega o Juventude, gente, tinha menos 24 de saldo de gols. Meu Deus. Tomou 3 do Bahia, tomou 4 do Cruzeiro, tomou 3 do Santos. E aí vem e vence o Corinthians lá. Então, assim, não achava que o Corinthians ia fazer um bom jogo lá. Sinceramente, isso aí eu já sempre espero pelo pior, né? E o que vier de bom é lucro. Mas, pô, mano, a questão é que, de novo, a gente vai se complicar e ficar nessa de sofrimento ali na zona de perigo, porque tem vários times agora abaixo da gente na tabela. A gente não entrou na zona ainda, nem nada, né? Mas tá ali, próximo. E tem vários times que estão na zona e que tem jogos a menos que o Corinthians. 2. Né? Então, a gente começa a se preocupar de novo. E eu acho que é um momento, assim, desnecessário. Né? É o Corinthians gostando de se complicar como sempre. Foi. Também. Mas o auge do Corinthians no jogo ontem, o melhor momento do Corinthians no jogo foi quando o Dorival tirou o Thales Magno de campo. Foi a torcida mais aplaudiu. Uma pergunta, prometo ser breve. Quintino, vai lá. Transferbank tá pra sair. Não pode ser útil ao Corinthians? Vocês vão entender por quê. Útil? Vocês vão entender. Pra não trazer mais bagre. O Dorival, ele quer reforços. Ele já falou, ele quer reforços. Lógico, o time é ruim. Corinthians não tem dinheiro. E melhor maneira do que chegar pro técnico e falar, puta, eu não vou trazer reforços? Porque nós tomamos um transfer ban, não temos como pagar 30 e tantos milhões do cara, mais 50, mais isso, mais aquilo. Olha, Dorival, o dinheiro que a gente queria utilizar para contratar jogador seria o dinheiro para sair do transfer ban, não dá. O transfer ban não pode cair do céu aí não pro Corinthians para não ter que satisfazer as vontades do treinador? Mas, Mano e Sombra, eu acho que é uma briga boa, viu? É uma briga boa você decidir o que é pior. Olhar pro banco e ver as opções que o Corinthians tem no banco que não tem ou ninguém. no mercado que o Corinthians poderia trazer. Porque, assim, realmente não tem. O elenco é curto, tem só os 11 ali. Quando precisa começar a substituir, é um Deus nos acuda, Sombra. Né? O Corinthians não tem quase que opções. Tá tendo que colocar os moleques da base ali, Dieguinho, né? O Kaique e tudo mais, Guinegão, por conta disso. E aí, acho que... E mesmo se você fosse pro mercado, é isso que o Sombra falou. Você não tem dinheiro, então você não vai contratar jogador que chega com moral. É aquela opção de mercado, aqueles caras que a gente não sabe como é que chega, mas ainda assim, pode ser que conseguisse achar alguma coisa melhor do que tem aqui, Vamos né, mano? alegrar o ambiente? Pessoal, não tá fácil a vida do Corinthians, né? Já é oficial, o Corinthians tá num transfer ban. Nem se o Corinthians quiser contratar agora um Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, um Messi, não dá porque tá com transfer ban. O Santos Laguna acionou a FIFA, né? Então, cara, aí o Corinthians tenta negociar, mas acho bem difícil, cara. Vai ter que pagar esse valor esse que vai ter que pagar com o valor, que é o adiantamento da Nike, né? Ou a premiação da Copa do Brasil, que eu já fiquei sabendo que o Corinthians passou aí de fase, ganhou acho que 6 milhões e pouco por ter passado de fase, mas valor esse que foi pago de bicho pros jogadores pelo jogo contra o Palmeiras, né? E dividiu lá pra todos os jogadores. Cara, enfim, eu não vou nem ficar entrando muito, é cada coisa que a gente vê no Corinthians, mano. Eu não tô falando que os caras não merecem ganhar um a mais por ter ganhado o clássico e tal, merece. Só que no atual momento não dava, velho. Pegava esses 6, 7 milhões da classificação aí da Copa do Brasil e já era uma boa parte pra pagar os caras, mano. Já transfere lá pros caras, tem 7 milhões aqui, vamos te transferir aí, vamos fazer um acordo, pá. Sei lá, mano. Aí quer fazer um acordo pra pagar a primeira daqui 30, 60 dias, só na palavra de novo. Os caras não vai querer, mano. Vai. E aí é tudo munição pra mídia, né? Que a mídia gosta de falar isso aí. É transfer ban, não paga ninguém. Aí vai se criando essa... Enfim, culpa... É fogo, velho. Isso aí tem que mudar, cara. O Corinthians precisa mudar. Vamos trocar uma ideia. Deixa sua opinião aqui nos comentários. O que você acha disso. Peço aí que você curta o vídeo. Se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Logo eu volto com mais notícias do nosso Coringão. Um forte abraço. Deus abençoe sua vida. Valeu.